No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks e hoje nós vamos trazer um assunto que é muito sensível e que precisa de muita conscientização e muita informação, que é a violência contra a mulher. Mas antes de nós entrarmos melhor sobre esse assunto, eu, claro, já quero começar fazendo os agradecimentos. O agradecimento ao VP Glamour, que cuida aqui dos meus cabelos lindos e maravilhosos. Meninas, eu vou, tá? Calma, não precisem brigar comigo. Eu já vou aí tratar ele. Pode ficar calmas, hein? E também agradecer a Multi Entretenimento, que faz do seu evento um sucesso, viu? Então, se você quer produzir um evento, a Multi Entretenimento está à disposição. Tem aluguel de som, tem shows com bandas, também faz o gerenciamento desta rádio maravilhosa. Tem muita coisa aí. Fale conosco. Fale com a Multi Entretenimento, né? Melhor dizendo, não conosco. E faça o seu evento ser um sucesso. Também você que está conferindo esse programa, você tem várias oportunidades, viu? E, aliás, indica para os amigos, porque é importante você passar informação, conhecimento. Não vai ficar mandando meme, reels que não vale nada. Manda informação, manda conhecimento de verdade, tá? Então, olha, para você conferir o Onda Talks, você, claro, confere no bom e velho radinho, lá no Nova Onda Limeira, 106,3. Também você tem Alexa em casa? Fala assim pra Alexa: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Lá vai tocar a gente, vai mostrar aqui o nosso programa, o nosso conteúdo. Você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @NovaOndaLimeira, no YouTube, @NovaOndaLimeira. Olha, já tem muita gente seguindo, mais de 1.000 seguidores. Eu espero que você também se inscreva no nosso canal e compartilhe aí com os amigos. Dito todos os recados, agora sim, vamos falar sobre violência contra a mulher. A gente tem visto muitas notícias de feminicídio, notícias essas que estão espalhadas por todo o país. Esses casos de mortes de mulheres, pelo fato delas serem mulheres e muitas vezes praticada pelos próprios companheiros, namorados, maridos, etc., tem aumentado a cada dia. É um assunto que gera muita repercussão e que a gente precisa mudar essa realidade. Mas antes de chegar no feminicídio, essa mulher muitas vezes passa por um histórico de agressões. E que muitas vezes ela denuncia, muitas vezes ela não denuncia. E é isso que a gente precisa colocar na cabeça dessas mulheres: a importância de sair de um relacionamento tóxico e a importância de fazer a denúncia e seguir com a própria vida. Por esse motivo, eu, claro, convidei Érica Tanque, que é a criadora da lei, que aqui em Limeira formou-se a rede Elza Tanque, uma rede de proteção a mulheres. Ela vai explicar tudo. Érica, obrigada por aceitar o nosso convite aqui e vir tratar desse assunto que a gente precisa mudar muito a vida de muitas mulheres, né? Gra, eu é que agradeço muito esse convite e a oportunidade de falar com todos vocês que acompanham aqui a Nova Onda, nesse programa novo e muito interessante, com novidades que eu estou sabendo aqui nos bastidores. Vem muita coisa boa por aí. Ah, bem lembrado, Érica. Vou até aproveitar, vou dar um spoiler. Eu estava pedindo mais do que spoiler, mas eles falaram que não, eu vou saber quando vocês souberem também, então vou acompanhar direto. Calma, vem aí, Festival de Inverno aqui em Limeira. Calma, que vai ter muita coisa legal, vai ser um evento incrível. É só o spoiler, tá? Eu com uma vontade aqui de saber contar tudo. Não, calma aí, Érica, nós estamos aqui fazendo todo aquele pensamento para que saia realmente um evento perfeito, porque dá muito trabalho fazer evento, não dá? Ai, dá um... Meu Deus, a gente sabe o quanto e ter um grupo especializado nisso facilita demais a vida da gente. Exatamente, Érica. Deixando os spoilers de lado. Ok. Então eu
quis trazer você para cá para a gente tratar sobre essa questão voltada para as mulheres, até porque a gente tem visto cada vez mais notícias de feminicídio. É sempre um assunto muito, muito pesado, difícil, mas muito necessário que a gente fale, né? E é muito cheio de mistérios, muito cheio de histórias em que a gente acaba ouvindo sempre coisas que às vezes a gente não consegue compreender, a não ser que você tenha um trabalho relacionado a isso. Porque entre o real, né, e o imaginário, há uma grande diferença no mundo da violência contra a mulher. Assunto pesado, difícil, mas extremamente necessário. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e aí falando um pouco da rede, como é que nasceu a rede Elza Tanque, né, e qual foi a intenção que tive ao propor essa lei. Érica, antes da gente chegar na rede Elza Tanque, vamos começar dando um panorama sobre os casos de violência contra a mulher. Ainda tem muito caso que é subnotificado, né? Com certeza. Esse é um grande trabalho e muitas vezes eu coloco isso para muitos que divulgam os números, né? Que relacionam o aumento de números que chegam à delegacia, que chegam à justiça, com o aumento da violência à mulher. E eu digo que não necessariamente seja isso. São mulheres que nós estamos conseguindo atingir com informações e incentivar e a confiança em todo o sistema que a gente tem tentado implantar e a gente tem conseguido implantar em Limeira para que elas tenham saída, né? Porque o que mais impressiona ainda é que muitas mulheres não procuram a DDM, não procuram a justiça para tomar uma providência e ainda se sentem amarradas. E aí é que entra um ponto muito importante. São inúmeros os motivos que as mulheres não fazem isso. Então, nem sempre o aumento de números registrados, né, por exemplo, na DDM, quer dizer que tenha um aumento da violência praticada no município, mas sim de mulheres que estão tomando providência. Então, se de um lado olham como um aumento, às vezes é preciso até, como vou dizer, comemorar é um termo ruim, mas ter a noção de que são mulheres que estão buscando e confiando, né, no processo de todo o judiciário, na Polícia Civil, nos seus atendimentos realizados também no município. E a gente, inclusive, tem alguns dados, Érica, de que teve um aumento de 27%, até foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, publicado pelo Observatório Social do Brasil de Limeira, e fala desse aumento de 27% nos casos de violência contra a mulher. Mas esse aumento de 27%, muitas vezes, são de mulheres que tiveram a coragem de denunciar, né, Érica? Exatamente. É o que a gente toma conhecimento, que passa a ser, né, um dado muito importante para alertar realmente todos os poderes do nosso país, né, e aí do nosso estado, do município, porque a vida acontece no município, para que se tomem providências. E quais são as providências? É óbvio que a gente não pode entrar na vida particular desse casal. Isso não é uma questão do Estado, mas estar pronto para quando essa mulher precisar de ajuda, o Estado, o município, né, estender a mão a essa mulher. Esse é um ponto importante. É isso que eu venho estruturando desde que iniciei aí a minha entrada na vida pública como vereadora, mas que eu já fazia também com a minha mãe há muito tempo atrás, em todo o percurso de vida dela. Ô, Érica, e ainda alguns delegados, a gente quando recebe os números, né, da violência, de feminicídio e tudo mais, a gente fala assim, a pergunta é sempre a mesma: como diminuir esses casos? Alguns delegados até falam assim, olha, é muito difícil a gente agir entre quatro paredes, porque a gente não tem conhecimento. Uma coisa é você coibir a violência que acontece nas ruas, outra coisa é você coibir a violência que acontece dentro de casa, né, Érica? Exato. É algo que pesa muito. Normalmente a gente tem o lar, né, como o lugar mais seguro. Se nós estamos correndo um risco, o lugar que a gente logo se remete para um lugar seguro é sua residência, o seu lar. Para a mulher vítima de violência, esse é o lugar mais inseguro, né? Porque normalmente
esse abuso ou a prática realmente da violência física, porque a gente tem inúmeras violências e a mulher passa por todo um ciclo, né? Mas a violência física normalmente acontece entre quatro paredes. É um relacionamento de duas pessoas, às vezes envolve, lógico, filhos e familiares também, mas que é de difícil detecção, por exemplo, pelo Estado, pelo município, né? São coisas que é difícil se trabalhar, né? E ainda tem uma cultura que faz com que isso fique mais difícil, a gente ter acesso a essa mulher, o acesso a esse homem também, ao agressor, né? Para que a gente possa fazer mudanças. É um problema estrutural da nossa sociedade ainda, com o machismo, né, com o achar que temos papéis muito definidos e que a mulher não cabe a participação de voz ativa dentro da casa, né, de participação daquilo que a gente acha que deve ser um casal, né? A gente sabe que todo mundo tem problema, não estou falando que a gente não possa ter discussão, lógico que vai ter, mas tudo tem um limite. A partir do momento que esse limite é ultrapassado e isso vira uma prática comum no dia a dia daquele casal, necessariamente a gente precisa se conscientizar e tomar as providências. E aí a gente depende dessa iniciativa dessa mulher, para que ela entenda o que ela está passando. Ô, Érica, e qual é esse limite? Quais são esses tipos de violência que uma mulher pode sofrer dentro de casa, que até serve como alerta para você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, de quais são esses tipos de violência, que às vezes você está sofrendo uma violência, mas você não sabe que isso se trata de uma violência, né, Érica? Olha, normalmente eu falo que quando a gente é adolescente, né, ali no primeiro relacionamento, daquele amor que a gente acha que vai ser para a vida inteira, né, e a gente às vezes não entende alguns indícios do que começa a ser a violência, a gente começa a aceitar aí. É quando o namoradinho começa a ter aqueles ciúmes de falar, olha, eu não quero mais que você ande com a sua amiga, né? Eu não quero mais que você use essa roupa, eu não quero mais, porque eu tenho muitos ciúmes de você. E normalmente quando a menina não tem a maturidade ainda, ela encara aquilo como um cuidado, né? Ou eu vou buscar você todo dia na porta da escola, você não vai mais conversar com os meninos. E a gente começa a aceitar ali, ainda dando um ar de que aquilo é amor. Então, eu acho que a gente tem um começo importante, é a gente falar para as meninas que ele não tem direito de olhar seu celular, por exemplo, né? De ter a senha do seu celular, de dizer com quem você anda ou não, né? Isso passando para a fase adulta. É muito normal que aquele que já tem essa colocação e que pode sim chegar às vias de fato de ter realmente um agressor físico à mulher, ele sempre começa separando ela, principalmente da família, dos amigos. A gente sabe que quando começa um relacionamento, realmente a vida muda, né? Mas aquele que já quer ter um domínio, e isso é posse, é posse sobre a mulher, ele vai separando ela de todo mundo que gosta muito dela, né? Até porque isso facilita a agressão, né? Exatamente, ele vai cercando e fazendo com que ele seja o ponto principal da vida dessa mulher, né? E normalmente começa com muito zelo, né? Igual quando a gente é jovem, olha, eu não quero que você trabalhe, né? Isso já faz com que ela tenha dependência econômica, né? Eu não quero que você converse com a sua família, porque sua família não quer a nossa felicidade. É um jeito de isolar essa mulher, porque daí fica mais fácil, né? E dificulta que ela tome alguma providência ou tenha um socorro, né? Porque quando uma mulher entra num relacionamento doentio, ele acaba separando ela e começa a aplicar aí toda a parte de violência psicológica. E
E aí a gente fala, o que é a violência psicológica? É eu falar que você é feia, é eu falar que você é burra, é o diminuir a sua autoestima, né? Porque uma pessoa com a autoestima baixa é muito mais suscetível, né? E existem até aqueles casos em que ele passa a falar que tudo o que ele faz é por culpa dela. Ou o famoso, você é louca. Tem homens que começam a inventar histórias e colocar como se você tivesse esquecido, como se você tivesse apagado. Você fez isso. E a mulher realmente não fez, mas ele fala com tanta segurança e vai fazendo de uma maneira que ela fala, mas... Ela acredita. Eu acho que eu estou com algum problema, porque como eu esqueci um negócio que eu fiz. Então são tantas formas de se fazer a violência, né? E muitas vezes as pessoas que estão ao lado, né, por ser algo que acontece dentro de casa, não tem noção do que está acontecendo com essa mulher. Só vê a mudança dela, de uma mulher que muitas vezes bonita, uma mulher viva, com alegria, acaba se transformando em uma pessoa muito tristonha, muito isolada. Então, é sempre importante, você que está nos acompanhando, olhem a vida das suas amigas no sentido daquele coração, né? E fale, olha, se precisar eu estou aqui. Eu sei que é difícil entrar no relacionamento de outra pessoa, mas entenda, né? E muitas vezes tem amigas que não querem mais nem saber da outra porque ela se afastou. Entenda que muitas vezes ela foi levada a isso, né? Faz parte de toda uma estratégia, né? Que acaba acontecendo nos relacionamentos que tem um nível de agressão, sim. Ô, Érica, e além dessa violência psicológica, que às vezes é muito sutil, a gente às vezes não percebe que está acontecendo, existem outras violências também, além do tapa na cara. Sim, e a violência muitas. física. Vai muito além disso. Que seria, por exemplo, a violência patrimonial, violência financeira, né, Érica? Sim. Que tipo de violências são essas? Como que a mulher pode perceber que ela está sendo vítima de uma violência patrimonial ou financeira? Olha, uma coisa muito comum de se fazer é que o homem passe a ser o gestor de toda a economia financeira, né, do casal. É o pegar o salário dessa mulher, né, e juntar, entre aspas, com o dele, o que seria normal, mas ela não ter nenhuma das suas prioridades atendidas, né? Depende, mesmo trabalhando, ela depende exclusivamente dele, né? Isso é um ponto muito importante. Há muitos casos em que o homem retira toda a documentação da mulher, né? Quebra de telefone, né? Muitas vezes para que ela não tenha contato com outras pessoas, né? São diversos pontos que ele pode agir. É uma cartela enorme de atos que ele pode fazer também dentro da violência patrimonial, né? Então a gente tem aí uma cartela muito grande de violências e diversas maneiras também de se fazer. Mas uma comum é exatamente essa, que ela trabalhe, mas ela não tenha direito de gerir o seu próprio rendimento. Ô, Érica, e aqui em Limeira a gente tem uma situação diferente, né? A gente percebe, a cidade ela se tornou pioneira, inclusive, nesse atendimento a mulheres vítimas de violência, que é a criação da rede Elza Tank. Sim. O que é a rede Elza Tank, Érica? Deixa eu contar um pouquinho, Gra, de como surgiu a ideia. Minha mãe vinha sempre numa luta muito grande, né, a favor da mulher, seja na área contra a violência, seja na área da saúde. E quando ela adoeceu, ela me pediu para que eu continuasse o trabalho dela. Essa foi uma promessa que fiz à minha mãe e que cumpri. E vou continuar cumprindo. Isso pode ter certeza que eu vou continuar na batalha. A criação da rede veio exatamente por conversar com mulheres vítimas de violência e entender a dificuldade que elas tinham de ter acesso a outro tipo de atendimento. Por exemplo, uma mulher ia na delegacia e prestava lá a sua queixa e fazia um BO. Mas ela não sabia quais os outros passos ela tinha de possibilidade
de atendimento. Aí eu tenho que lembrar que minha mãe trouxe a segunda delegacia do estado para o nosso município, foi um grande feito. Já contávamos com a casa de acolhimento à mulher vítima de violência, isso é, quando ela não pode voltar para sua residência, ela pode ir lá com os seus filhos e tem todo um atendimento, mas tudo isso eram isolados, não trabalhavam em forma de rede. Uma coisa clara para a gente entender o que é rede, né, é aquela malha que vai conseguir fazer o trabalho, né, como a rede que faz a pescaria. Né? Então, é essa articulação entre todos os serviços que fez a importância. E essa mulher falou para mim, Érica, eu recebi a medida protetiva, mas eu não sabia nem o que ela significava, o que eu poderia fazer, porque era uma coisa mecânica. Então eu tive a ideia, isso foi em 2014, eu comecei, aliás, ela virou lei em 2014, mas eu comecei um tanto antes, uma reunião com todas aquelas pessoas que eram pessoas chaves, né, e postos chaves do atendimento, e que eu julgava à época de atendimento. A delegacia, a polícia civil, né, a polícia militar, o próprio CEPROSOM, enfim, eu coloquei todos na mesa e levei 3 mulheres vítimas de violência para falar sobre o assunto e sobre a dificuldade, porque elas vivenciam isso. Então é a elas que a gente tem que escutar e transformar o que o Estado, né, o que o município pode fazer para resolver aquele problema. Eu falo sempre de que, para mim, é como um caso sentinela, né? A gente observa todo o atendimento para entender onde a gente está falhando ainda. E a gente sabe que tem falhas, né? E nesse ponto é o que a gente trabalhou. E a rede sempre foi colocado a necessidade de um serviço conversar com o outro. Já aconteceu, eu acho que isso tem mudado bastante, da mulher chegar na delegacia e não ter o acolhimento que ela precisa, né? Dela chegar na delegacia e falar assim, tá bom, vai, mais um aí, vai. Você apanhou, o que aconteceu aí? A gente tem mudou muito, né? A gente tem ainda muitas dificuldades no sentido de... a DDM, por exemplo, é um órgão estadual. Né? E a gente gostaria que tivesse mais funcionários, né? E muitas vezes a prefeitura acaba cedendo funcionários ao Estado. Isso é um problema que temos estrutural. É estrutural. É brasileiro. Para dar esse tipo de atendimento. Eu sempre falo, precisa sim ter um atendimento humanizado, acolhedor, que entenda a situação que essa mulher está se passando, mas a polícia não deixa de ser polícia. Né? Às vezes as pessoas querem um atendimento que seja como fosse num psicólogo. Não é essa a função da polícia. A polícia tem uma função muito importante, que é fazer toda essa averiguação e encaminhá-la à justiça. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim também, é uma coisa que a gente tem que falar. A delegacia da mulher é para atender tudo que acontece com a mulher. Não é isso. A Delegacia de Defesa da Mulher trata de violência, né, doméstica ou violência contra a mulher, mas pelo fato dela ser mulher. Não simplesmente, por exemplo, ela está passando e tem um tiroteio ou tem um assalto. Essa era uma mulher, ela tem que ir à DDM? Não, em qualquer delegacia. É uma delegacia especializada para o atendimento de casos de violência contra a mulher e também idoso e adolescente e criança, né? Então, essa é a finalidade da DDM. Antes até teve um decreto, porque começou a atender muita coisa, acabaram restringindo e voltou mais para ser uma delegacia especializada. Em que momento, Érica, a mulher é encaminhada para a rede Elza Tanque? Olha, ela pode fazer a entrada em qualquer momento e em qualquer porta. Eu falo que todas as portas das redes são portas de entrada. Então, ela pode ser na delegacia, né, o fato de quando faz o BO, ela poder fazer a opção de, por exemplo, ser atendida pela Patrulha Maria da Penha.
que também criada por lei 2 anos antes do Estado, e que ela vai ter um acompanhamento de uma equipe muito boa da nossa grande Guarda Municipal e que mantém grupo de WhatsApp, que é mais conversa, mais indicações de direitos. Existe essa proximidade, tem esse atendimento mais acolhedor. Há também um trabalho que trouxe para a nossa cidade, que é o Botão do Pânico. Eu quero perguntar sobre ele. Que já é uma outra parte. Pode também entrar, por exemplo, numa escola. Por exemplo, a diretora vê que uma mulher está com o olho roxo. E ela começa a acompanhar e começa a conversar. Ela pode trazer para dentro da rede. Então, ela pode entrar em qualquer momento dessa agressão e em qualquer porta de entrada. Por exemplo, uma UBS, a nossa unidade básica de saúde, que tem contato com essa mulher. Já foram inúmeros casos em que o profissional da saúde, conversando com essa mulher, ligou e acionou o trabalho da rede Elza Tank, porque todos somos a rede. Então, a Guarda Municipal, quando acionada para a violência à mulher, ela está cumprindo a parte dela na violência, na rede Elza Tank contra a violência à mulher. E quando ela está na rede Elza Tank, que tipo de serviço ela vai encontrar? Bom, a gente tem toda essa parte de atendimento dentro da casa da mulher, que é o local onde ela pode ficar abrigada. É um encaminhamento para a Secretaria de Saúde, que também é parte da rede. Todo o apoio também de informações desses serviços prestados. A Patrulha Maria da Penha, o Botão do Pânico, o cartão Move Mulher, que muitas vezes essa mulher não tem condições financeiras, muitas vezes, de se locomover para os atendimentos que são necessários, né? Toda a parte também do CEPROSOM, desde de cesta básica, necessidade com as crianças, mudança de escola. Então, a rede como ela é formada por todos os que integram, todos esses serviços começam essa engrenagem a rodar. Conforme vai sendo acionado, cada serviço vai acionando o outro. Essa é a noção da rede. Então, a gente tem aí todo em prol da mulher. Precisa que seja sempre conversado, sempre mantido acesa essa unidade que a rede tem. Até agora tenho conseguido fazer isso, de manter acesa, e estão completando aí 11 anos. Como é que funciona? Quem que pode ter um botão do pânico para acionar a Guarda Municipal, as autoridades policiais, quando necessário? Olha, o Botão do Pânico, ele nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e eu comecei a acompanhar as notícias dentro do Tribunal de Justiça de lá, e foi 2 jovens que, como um projeto piloto, lançaram o Botão do Pânico. Eu fui acompanhando e depois lutei muito. E aí foi bem trabalhoso, né, para que a gente implantasse. Nós somos a primeira cidade do estado a ter e a segunda cidade do país a ter esse dispositivo. Isso foi em 2015, acho que começou a funcionar o Botão do Pânico. O que é o Botão do Pânico? A partir do momento que essa mulher faz o BO e a autoridade policial constata que ali sugere uma periculosidade maior, ela indica ao judiciário para que o judiciário forneça a autorização para que essa mulher seja atendida pelo Botão do Pânico. É necessário ter uma medida protetiva antes? Ele passa a ser uma das medidas protetivas. Aí o pessoal fala assim, mas todo mundo deveria ter o Botão do Pânico. O Botão do Pânico, ele baseia-se exatamente no estar presente, a obrigação que a Guarda Municipal tem, e assumiu e faz isso com um zelo incrível de estar presente em 4, 5 minutos no local. Se abre para todo mundo, a gente vai ter que ter um efetivo muito grande para continuar dando esta garantia. Esse é um ponto
importante. Então, depende do olhar da delegacia da mulher ou de um delegado que estiver no comando no momento, né, do judiciário, de dar essa autorização e de fazer um treinamento com essa mulher para que ela acione e mantenha de acordo com o que é necessário. Porque não é só o acionar, né? Por exemplo, se essa mulher não recarrega o aparelho, um alarme toca, o dispositivo de todo o sistema alerta que essa mulher não está recarregando. Consequentemente, essa mulher pode estar em perigo. Ela pode estar em cárcere privado. Sim. E ela não está... então, tem alerta que vai para o celular. Se ela não responder, vai na casa. Então, é todo um trabalho muito importante. Então, vamos falar um pouquinho de como é o botão do... Feito, o delegado solicitou. O judiciário mandou entregar. O CEPROSOM faz a entrega. E nisso faz todo um curso de como ela deve proceder, quais são as formas que deve agir. Ela recebe um controle de portão. Parece um controle com uma fita. Pequenininho, né, Érica? Agora está reduzindo mais ainda, para que ela use sempre próximo ao corpo. Ao ser abordada, né, ao se sentir ameaçada com a presença do agressor, ela deve acionar, aquilo vibra, mostrando que isso tocou na guarda municipal. Tanto a guarda lá no COP, como as viaturas que têm um smartphone para isso, também começam a receber todo o áudio, o que está acontecendo no ambiente, né? E aí ela tem toda uma orientação de o que ela, por exemplo, se ele está com uma faca, para que os policiais, né, o pessoal da segurança, entendam o que vai enfrentar. Então eles já vão, isso é uma segurança para ela e para os nossos profissionais da Guarda Municipal também. Eles já sabem, eles já vão participando do que está acontecendo durante o percurso. E na época, quando a gente ia iniciar esse atendimento, o doutor Barrichello, uma pessoa que me ajudou muito, ele saiu para dar o ok, ele saiu para diversos locais da cidade e acionava o botão para que a guarda fizesse o atendimento. Somente depois de estar tudo azeitado, né, transcorrendo direitinho, é que isso foi entregue à mulher vítima de violência. É um trabalho, assim, que eu tenho que agradecer muito à Guarda Municipal, porque é um dispositivo que alerta e ajuda muito a mulher vítima de violência. Mas quem garante a vida dessa mulher na agilidade do atendimento é a Guarda Municipal. Então, eu fico sempre... muito cautelosa, né, quando eu falo vamos aumentar o botão do pânico conforme a necessidade, acho muito importante, e a partir do momento que se abrir cada vez mais a entrega do botão do pânico, que a guarda esteja sempre preparada, né, de acordo com o seu pessoal, para atender um número ainda maior de mulheres, né? Para que a gente possa continuar tendo a mesma efetividade. Nenhuma mulher que esteve com o botão do pânico em todo esse período foi vítima de feminicídio. E muito se fala sobre a medida protetiva. A gente sabe, inclusive, de alguns casos, não aqui em Limeira, mas em outros municípios, de mulheres que tinham a medida protetiva e ainda assim, essa medida protetiva não foi respeitada e elas acabaram vítimas de feminicídio. Sim. Como fazer para a medida protetiva ser respeitada? A gente sabe que demanda todo um trabalho, né, de justiça, polícia e tudo mais. A medida protetiva é uma determinação de que ao agressor que ele não se aproxime dela. A partir do momento que ele faça isso, ele está contrariando uma ordem judicial. Mas ela não deixa de ser um papel. Né? E, às vezes, casos mesmo que se ela estivesse com um segurança, ele poderia continuar. Então, a gente precisa conscientizar muito
ainda, né, a mudança dessa sensação de poder, de posse que o homem tem sobre a mulher. A maioria das frases são: se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Isso é posse, né? Então, a medida protetiva hoje é importante, porque a partir do momento em que ele descumpre a medida, ele pode ir preso, né? Mas ainda é muito dificultoso, porque a gente não pode colocar um guarda em cada lugar que tenha medida protetiva. Então, eu acho muito importante que a gente faça, além da rede que o município tem de atendimento dentro dos... a partir de que é acionado, né? Essa rede é a rede que essa mulher precisa ter, porque normalmente é uma mulher que acaba não falando para a família que está com essa dificuldade, para os amigos, né? E que ela tenha esse apoio também, né? Muitas vezes essa mulher se vê sozinha em casa e muitas vezes, se tivesse o apoio da comunidade, né, da família, no sentido de ela pedir o auxílio, porque muitas vezes as famílias nem sabem que essa mulher está passando por isso. A medida protetiva ainda tem sua dificuldade, porque, na verdade, esse agressor não respeita a lei. Ô, Érica, eu até já ouvi história, tipo assim, não vou adiantar, porque não vou denunciar, porque mesmo que eu tenha uma medida protetiva, ela não vai adiantar. E adianta, né, Érica? Pelo menos alerta a toda a parte judicial, né, de que você está sofrendo. E marca muito também o homem que está fazendo essa agressão. São assuntos que tem que se conversar muito e dar muita instrução a essa mulher, né? Não é pela medida protetiva que ela deva mudar a vida que ela tem ou se expor a riscos. É muito importante, porque a gente sempre vai ter uma fase muito nublada entre essa mulher fazer a denúncia, né, e poder voltar à vida normal que ela merece ter. E às vezes leva anos essa fase, né? E que representa um período que eu penso na segurança dessa mulher, muito exposto dessa mulher, né? Eu quero mais que as mulheres possam frequentar restaurantes, bares, casas noturnas, mas há um período em que essa mulher precisa ter muita precaução, né? Porque se ela está tratando com uma pessoa que é capaz de atentar contra ela, eu olho muito a segurança dessa mulher. E por isso é importante, muito importante, a rede particular também de atendimento a essa mulher. Essa rede de proximidade de familiares, de amigos, para que possam auxiliar essa mulher a não se expor muito, não se expor ao perigo, né? Porque se ele está fazendo ameaças, para que ela também e os familiares e amigas, principalmente, acreditem que ele pode fazer alguma coisa, né? Então, evitar que essa mulher seja exposta a riscos desnecessários e entender que aquele período é um período crítico na vida dessa mulher, e que ela vai estar exposta a um acesso de raiva, a uma movimentação nesse quadro de violência ainda mais intenso a essa mulher. Ô, Érica, a gente fala muito da mulher. E o homem? Como fazer com esse homem? Algumas cidades, inclusive, eu até trago um exemplo, Taubaté, existe um grupo de apoio, um grupo de conversa para esses homens, para tentar mudar a conscientização deles, para tentar mudar a forma como eles lidam. Resolve isso, Érica? Eu acredito muito em grupos antes, tá? Antes, na formação dos nossos jovens, por exemplo. Eu acredito muito, né, na mudança de comportamento contra esse machismo, né, contra a ideia de que mulher é posse, que mulher tem que ser
controlada, né? Então, eu acredito muito nisso, nessa conscientização começa na dos adolescência, jovens. Exatamente, na criança, né? Na história de aceitar que o menino também pode lavar a louça, né? Pode cuidar do nenê, né? Pode participar da vida de forma diferente, e a menina também, né? Nunca vou achar que o homem é igual à mulher. Não, somos diferentes. Mas nossos direitos e deveres são iguais, né? Então, eu sempre fico muito preocupada na formação dos homens, né? E das mulheres também. Agora, contra esse grupo reflexivo depois de cometer algum ato, né, e ser como uma medida já determinada pelo judiciário, a gente tem, inclusive, leis aqui em Limeira. E já tivemos alguns grupos. Eu tenho alguma dificuldade ainda no sentido de, não da implantação, tá? Mas da eficácia. Quem sabe, quem faz terapia, sabe o quanto tempo demanda para se solucionar se a gente está falando que é um problema emocional, psicológico, que esse homem tem esse tipo de atitude de poder em cima de uma mulher. Então eu fico pensando assim, na época eram 12 reuniões em grupo, né? Então eu chuto aí 12 horas, mas depois de uma medida que ele já tinha sido preso. Quer dizer, a punição maior, que é a prisão, e normalmente a gente sabe que esse homem só vai preso depois de ele ter cometido alguma coisa muito pesada, né? Sentar com esse homem e oferecer a ele a diferença de que aquilo que ele fez é violência, eu tenho certeza que ele sabe. Né? Então, eu fico um pouco preocupada com a forma de se fazer isso. É uma tentativa válida? Sim. Mas eu não tenho visto assim isso se multiplicar tanto. Né? Esse já é Olha, eu acho que em 2014 a gente já tinha notícias, de 2013 a gente já tinha notícias desses grupos. Se fosse algo que fosse tão eficaz, isso tinha se né? Teria aumentado pelo estado inteiro com uma efetividade muito grande. Eu não vi isso acontecer, né? E atinge aqueles que estão, aqui no caso, atingiu aqueles que estavam presos, que estavam fazendo na saída e muito preocupada com essa mulher botar fé na promessa desse homem. Eu fiz um curso e hoje eu sei que eu sou errado. Essa mulher acreditar e acabar sendo vítima novamente, né? Não que um homem não pode mudar, pode, mas eu acho que não vai ser num número pequeno de sessões. Acho válido, mas ainda não tive assim uma comprovação de que é efetivo. É efetivo. Eu não tive essa comprovação. Nesse acreditar que a gente estava falando, né, em casos de violência contra a mulher, existe muito sentimento. E isso é uma das formas que dificulta muito essa denúncia e essa tomada de providências para diminuir, para acabar com essa situação? Sim, toda pessoa que entra num relacionamento não entra pensando que vai dar errado, né? Entra com um sentimento, né? Com um gostar, um amor, e vê muitas vezes a relação se deteriorando, né? Com o tempo. Mas há sempre aquele sonho de que o casal dê certo, né? Que aquele amor sobreviva. Isso dificulta muitas vezes a tomada de decisão da mulher e dificulta também a todo o atendimento. Eu já tive casos em que a mulher fez todo o processo, teve o botão do pânico e às vezes eu pegava o telefone e ligava para conversar, perguntar se estava tudo bem. E ela me disse: Érica, eu vou devolver o botão, vou tirar a medida protetiva porque eu voltei. Falei: olha, esse é um direito dela, né? E não vou julgá-la, vou ficar preocupada, mas não julgá-la.
e dizer a ela que, olha, se acontecer, se você precisar, a gente está aqui. Porque o que mais tem, muitas vezes nesses movimentos que tem, é querer que a mulher passe a tomar as decisões que outra pessoa quer. Não é isso. A gente precisa fortalecer essa mulher para que ela tome a decisão correta e na hora correta. Porque realmente tem filhos envolvidos, tem ameaças envolvidas, tem a dependência econômica envolvida, tem muitos assuntos que muitas vezes para essa mulher, ou para a pessoa que julga, né, não fazem a menor diferença, mas que para ela faz. Então é preciso fortalecer essa mulher, é preciso que ela tome a providência e tenha como se desenvolver economicamente, jeito de sustentar seus filhos, jeito de manter a sua vida o mais correta possível, de estrutura, né? Então não é fácil trabalhar com isso, não, e tem que entender que a gente tem que sempre ouvir a mulher e sempre estruturar essa mulher, né? Jamais cobrá-la, jamais achar que, olha, não, você está devolvendo o botão do pânico agora, então... O problema é seu. O problema é seu. Pelo contrário, a gente sabe que isso é um processo. Dizem que entre indas e vindas, são 7 a 8 vezes que a mulher toma a iniciativa da separação num caso de relacionamento violento, e que acaba voltando atrás. Isso infelizmente é comum, né? Mas é totalmente, dá para se entender o porquê a mulher faz isso. E é uma dependência que leva anos para ela entender que não é assim, né? A gente tem de todas as... Né, o pessoal fala assim, tem classe social, Érica, a violência? Não tem. Tem grau de escolaridade? Não tem. Todas estão sujeitas a entrar num relacionamento abusivo, né? Tem um perfil dos agressores, Não! Érica? E as pessoas às vezes falam, nossa, uma vez uma pessoa me disse assim, eu fiquei olhando para a cara da pessoa, ela me disse, nossa, imagina só, o moço que matou a esposa, ele colocava gasolina no meu carro. Ele não é um assassino em série, gente. Ele é alguém que faz isso com a propriedade, que ele acha a propriedade dele, a mulher dele. Então, muitas vezes, é aquele cara simpático, que você nem imagina que dentro de casa ele exerce esse tipo de poder. É diferente, né? Então, inúmeros agressores, muitas vezes a gente tem contato assim, com aquelas pessoas que conviviam com ele, tá? Nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer isso, né? E me dá uma grande tristeza, porque muitas mulheres perdem a vida, né? Homens acabam cometendo suicídio logo após, né? E filhos ficam sem pai e sem mãe, né? Não há solução de um problema, né? Os filhos estão aí. E levando esse trauma para o resto da vida, né, Érica? Nossa, já não é fácil quando os pais, né, se separam, né? Teve muito tempo o pessoal tendo que fazer terapia porque o pai se separava. Imagina o que é na cabeça de uma criança, o meu pai matou minha mãe. E às vezes eu perdi os dois. Exatamente. Né? Perdi minha mãe, que foi morta pelo meu pai. E o que é natural que a gente goste dos dois, mesmo sabendo que há essa... Imagina uma situação de um filho ter que tomar a posição de defender a mãe, isso já aconteceu muito, né? Do pai. E acaba com a família inteira, desestrutura todo mundo. Então é importante que a gente... propague a necessidade da tomada de decisão dessa mulher da forma correta, pelos meios corretos, e também a mudança de criação, muitas vezes, dos nossos meninos e meninas que acabam reproduzindo. Uma menina que é criada numa casa onde tem a violência doméstica, onde a mulher apanhe e fique quieta por N motivos, vai achar de duas uma, né?
ou que aquele é o papel da mulher, então ela vai aceitar, ou ela vai ser totalmente contra um relacionamento. O menino criado nesse, ou ele vai reproduzir, né, como se aquele tipo de atitude é a atitude do homem, né, aquele é o papel do homem, ou ele vai ser assim, totalmente contra relacionamento. Nós estamos promovendo uma sociedade, né, se a gente continuar assim, onde vai ter muito problema para se ter relacionamento. Já tá tendo, né? Não é? A gente já começa a perceber isso. São coisas que sementes que a gente vai plantando e sementes erradas, né? Porque tem semente de coisa ruim também, né? E a gente não pode disseminar isso. E ainda falando sobre esses perfis, né, de agressores e sobre essa situação com família, a gente percebe muitas vezes que as crianças sofrem. As crianças também recebem esse apoio da Rede Alza Tanque? Não só crianças, né? Crianças, adolescentes. Sim, o encaminhamento, isso sempre assim, dos elos, né, toma o Ceprosom, por exemplo, em toda a parte de atendimento do que é a assistência social, a Secretaria de Educação, com a sua parte também, fazendo transferência e fazendo com que os profissionais da educação também tenham um olhar diferenciado dessa criança, a Secretaria da Saúde, também muito importante, né, no atendimento psicológico. Então, é isso, exatamente isso. Há dispara diversos atendimentos, tanto a mulher quanto para os filhos também. Olha, faltam 4 minutinhos pra gente encerrar o nosso tempo. Mas como passa rápido. Não é, menina? Que isso, viu? Tem assunto que não acaba mais pra gente falar. Eu tinha feito um monte de anotação aqui, olha. Mas vai ficar pra uma parte 2 que a gente ainda tem muito. Tô à sua disposição e muita muito coisa agradecida. Ô, Érica, vamos fazer um servição então pro pessoal. Vamos lá. Mulher que sofre violência. O que ela deve fazer, Érica? Se violência física, vamos dizer, as violências mais que ofereçam maior risco, com certeza fazer a denúncia. Se não estiver preparada ainda, entrar em contato com a rede, seja em qualquer das portas de entrada. Você pode falar com o pessoal da Secretaria de Saúde no seu posto de atendimento. Você pode, inúmeras pessoas fazem isso, tá, gente? Na Secretaria de Educação, você pode entrar em qualquer porta. Então, ou já está decidida, faz o BO para daí entrar na rede, ou quer conversar, a gente faz isso também. São inúmeras, já fui procurada por mãe, pedindo para que a gente abordasse a filha, porque a filha vivia numa situação de violência, e nós fizemos. A gente precisa ser acionado. Não posso bater de casa em casa e perguntar. Mas se você sofre com algum problema desse, se você tem uma amiga, procure a gente e entre em qualquer das portas, né? Converse com uma funcionária pública ou um funcionário, fale para ele. Eu tenho certeza que ele vai encaminhar para as pessoas certas, para dar o início do seu atendimento. Conta a história, né, Érica? Chega no serviço de saúde e fala assim, olha, eu tô passando por isso. Tenho um companheiro, um ex-namorado, um ex-marido que tá me ameaçando, que tá ameaçando a minha vida, que não sai da minha porta, eu tô com medo dele, eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Me ajuda. É isso, né, é exatamente isso. E hoje a gente tem, por exemplo, um treinamento dentro da festa do peão. As pessoas estão mais, vamos dizer, familiarizadas com a forma de atendimento que a gente pode oferecer a essa mulher. Então, fale da sua experiência. Fale do que você está passando para que a gente possa tentar levar você para dentro da rede e te oferecer condições de você fazer a tomada da decisão, porque essa tomada de decisão é necessária para que você mude de vida. Ô, Érica, e além das mulheres, para quem está do lado dessa mulher e muitas vezes percebe que ela está meio se isolando, está se afastando, o que fazer? Olha, esse é um ponto importante, porque, como eu disse lá no começo, é um método que eles usam dessa separação.
Busque informações, busque estar mais presente na vida dela, mesmo ela não querendo. Busque ter noção se ela está entendendo o que está acontecendo, né? Ou se ela está com vergonha de pedir ajuda, ou muitas vezes com medo de pedir ajuda, né? Às vezes a gente tem aquela reação, não quer mais falar comigo, vou para lá, né? Procure a família, converse com a família, converse, por exemplo, com o seu líder religioso. Você frequenta uma igreja que ela frequenta. Converse com o seu líder religioso. É importante que eles tenham a noção. Se você é de uma empresa, converse com o chefe da empresa, converse com o chefe de setor. Levante a possibilidade para que vocês, em grupo, consigam dar esse apoio que essa mulher precisa. Nunca com o dedo apontado. Você está aguentando isso porque quer? Não, ela precisa de um apoio, porque todo o processo já foi muito dolorido para ela, ela já adoeceu. Então, converse sempre com as pessoas referente a isso. E muito importante, né, Érica? Não deixe de validar o que essa mulher está sentindo, né? Muita gente bota a palavra dela na dúvida. Né? Esse é um ponto bem difícil ainda no trabalho. O pessoal fala para mim assim, mas elas não mentem? Não, lógico que tem casos em que a verdade não era bem aquela. Mas não duvide da dificuldade de uma mulher passando como vítima de violência. Eu já cheguei a ter casos em que a mulher tinha as unhas arrancadas com alicate. E às vezes as pessoas não têm noção do que é capaz, né, um agressor de fazer com uma mulher. Denunciou, e o homem? Que orientação que a gente dá para o homem que está nos ouvindo agora nesse momento? Eu sei que muitas vezes ao agressor fica imposto uma pecha muito, muito pesada e que muitas vezes ele tenta se justificar falando das atitudes que a mulher tem, né? Principalmente aqueles que, até porque existe isso também, casos em que a mulher traiu, por exemplo. E ele se vê no direito e no dever perante toda a sociedade de praticar um ato de violência contra ela. Isso não vai resolver o problema. E a sua honra não está no corpo da mulher. Né? Então a gente já não tem mais há muito tempo essa colocação de que o crime ele foi em nome da honra. Né? A sua honra está na sua forma de agir, né? Não no corpo, na posicionamento da outra pessoa. Né? Então, que sempre eleve seu pensamento a Deus, antes de tudo, porque, antes de tudo, tirar a vida de uma pessoa acho que fora de propósito, e isso perante Deus também. Né? Mantenha o controle. Procure ajuda. A rede está à disposição também para que você procure e fale, olha, eu estou passando por uma situação difícil, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu tenho certeza que a gente vai te ajudar. Isso é uma ideia que eu tenho, é um próximo passo que eu quero fazer, é atendimento diferenciado, buscando grupos da sociedade para que a gente possa fazer com que tanto o homem quanto a mulher, durante esse processo, tenham apoio para que não cheguem a ter uma violência ainda maior, né, do que aqui que já teve. A gente está num trabalho aí de procurar informações, de formular algo para apresentar para o nosso município. É um trabalho bem longo, né, Érica? De muita mudança de mentalidade de todas as pessoas. Viu? Falo que eu vou ficar feliz quando não precisar mais ter a rede Elza Tank, não precisar ter o botão do pânico. Falo que eu sou
meu trabalho, eu vou me sentir assim que deu tudo certo quando todas as leis que eu busquei fazer, todos os atendimentos que a gente implementou no município forem totalmente dispensáveis. Aí assim a gente atingiu o que a gente queria, a igualdade de direitos, né? Mas também de deveres, né? Entre homens e mulheres. Érica, obrigada por ter aceitado o meu convite mais uma vez, de estar aqui com a gente falando sobre esse assunto e levando um pouco de consciência, de informação para essas mulheres e para esses homens. Eu que agradeço, Gra, muito obrigada. Desejo muito sucesso ao programa e saiba que sempre pode contar comigo, seja aqui ou num telefonema, se alguém ligar para você aqui e falar, olha, estou passando por isso, por favor, pode ir. Você também já é uma porta da rede Elza Tanque e tenho certeza que a gente vai dar todo o atendimento que a gente pode a essa mulher e a esse homem também, se ele quiser agir de forma diferente, né, durante esse relacionamento. Com certeza, obrigada mais uma vez, Érica. Para você que está nos ouvindo, está passando por um caso de violência, então vamos lá, entre em contato com a polícia, telefone 190, os policiais são treinados para te receber, para entender o que está acontecendo com você, ou procure qualquer serviço público para que você receba essa ajuda. Obrigada por você nos acompanhar até agora. Eu fico por aqui, semana que vem tem mais informação, mais conteúdo. Lembro você que você pode nos seguir nas redes sociais, @NovaOndaLimeira no Instagram, no YouTube, se inscreva, @NovaOndaLimeira, faça parte dos mais de 1.000 inscritos que está com a gente acompanhando o nosso conteúdo e, claro, acompanhe a gente pelo bom e velho rádio no 106,3 e também na Alexa. Até semana que vem, até mais.